agora para o Rio de Janeiro, que eu tenho uma formatura na Exaú amanhã e à noite no Colégio Militar também. Muito obrigado aí, felicidades a vocês. Agradecemos a participação do deputado Jair Bolsonaro. Nesse momento, passar a palavra para o doutor André Tuma Delbin Ferreira, coordenador regional das promotorias da Justiça da Infância, da Juventude e Educação do Triângulo Mineiro. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Marcos Feliciano, presidente dessa comissão, deputado Dr. Grilo, presidente da mesa, excelentíssimos deputados, senhoras e senhores, eu acho que estar nessa posição e ter essa oportunidade de participar desse momento é alguma coisa muito preciosa. Eu vejo no olhar da Liamar e do Valbo uma coragem sem precedentes. Uma coragem sem precedentes. A coragem de lutar pelo que é correto. A coragem de lutar para dar voz para uma criança que ainda não consegue ter voz. Que ainda não consegue chegar nos desembargadores, nos procuradores, nos promotores e nos juízes e falar: ei, eu tenho família. Você não precisa decidir por mim. Eu já decidi. Eu já tenho família. Eu já tenho um pai, eu já tenho uma mãe, eu já tenho uma irmã, eu já tenho uma casa. Eu, particularmente, não sei como me portaria no lugar da Liamar e do Valbio e nesses momentos eu acho fundamental a gente reconhecer a coragem. Conversando com a minha esposa, e nós somos também pretendentes à adoção, numa situação dessas, numa conversa evidentemente reservada, ela me disse assim: eu já teria fugido com essa criança, desaparecido e acabou. 10 anos depois eu voltava, e aí quero ver quem me tirava. Então, a coragem de lutar pelos meios legais, de fortalecer o Instituto da Adoção, isso realmente é de se louvar. Bastaria um teste simples, né? Coloque-se os ascendentes biológicos, e aí eu vou me aproveitar da expressão da doutora Mariana. Coloque-se os ascendentes biológicos, o seu Liamar, a dona Liamar e o seu Valbio, numa sala, com a Duda, e pergunta para quem ela corre. Pergunta quem ela chama de pai e de mãe. Seria simples assim. Simples assim. Talvez, por conta de toda essa situação, e parece que quanto mais a gente aprofunda essa investigação, ou esse conhecimento a respeito desses fatos, que são terríveis, mas me parece que houve realmente uma fraude, uma indução a erro. E talvez uma das características mais difíceis do ser humano seja a humildade de reconhecer que foi induzido ao erro. A capacidade de reconhecer que foi passado para trás, que foi ludibriado, que foi enganado. Isso tem a ver com o próprio reconhecimento da falibilidade humana. Ninguém é perfeito. Todo mundo está sujeito a isso. Não há posição de autoridade, deputado, senador, presidente, governador, prefeito, vereador, promotor, juiz, qualquer cargo de autoridade dos poderes constituídos que possa se livrar disso. Porque antes de sermos ou de exercermos esses cargos, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós também temos que sentir. Uma vez, um juiz muito amigo meu me disse assim: André, julgar processo é fácil, resolver o problema é difícil. Talvez isso esteja faltando. Enxergar atrás daqueles volumes a Duda. Sentir o anseio da Duda. Pensar e compreender o que deseja a Duda. Quando eu
me encontrei hoje com a dona Liamar, ainda antes do começo da audiência pública, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para que ela me mostrasse uma foto da Duda. E ela me mostrou um vídeo da Duda. Da Duda brincando, junto com a sua irmã, batendo um tambor. Um vídeo que estava gravado no celular do seu Vabo. Porque essa discussão não é sobre processo. Essa discussão não é... O processo é só um meio, é só um instrumento através do qual a gente vai assegurar direitos. E eu não quero crer que o direito à convivência familiar da Duda seja violado. Porque ela já tem família. Eu quero crer que a justiça como um todo, o sistema de justiça, esse sistema que foi pensado para garantir direitos, para dar o seu de cada um, dê à Duda o que é dela, a família dela. Dê à Duda a oportunidade de continuar vivendo na sua família. Não é nada mais do que isso, do que os seus pais têm solicitado, têm pedido. A doutrina da proteção integral, que foi estabelecida na nossa Constituição, ela reconhece as crianças e os adolescentes, e aí eu vou me recusar a usar o termo menor, porque isso nos remete a uma era onde realmente as crianças e os adolescentes eram coisificados, eram tidos como objetos de uma intervenção judicial, de um poder então absoluto, inegável e inafastável, onde o adulto decidiu o que era melhor pela criança. Nós precisamos reverter essa lógica. A doutrina da proteção integral diz isso. Diz que a Duda é um sujeito, ela é um ser humano. Ela ainda não está revestida em nenhum cargo de autoridade ou nada disso, mas pelo poder do Estado ela está prestes a se ver privada de um dos seus direitos fundamentais, que é justamente a convivência familiar e a convivência comunitária. Porque ela, nesse período em que já se encontra totalmente inserida, totalmente ambientada, ela já formou todos os seus vínculos. Ela já possui seus vínculos formados. Me atemoriza enquanto pretendente da adoção também, e aqui vou me despir da condição de promotor de justiça e vou falar como um pretendente da adoção. Me atemoriza não só essa decisão judicial, como tantas outras, onde parece que o certo é errado. Parece que o correto é realmente sair se comprando filho por aí. E nós temos um caso que foi noticiado ontem, também de Belo Horizonte, onde um bebê de 2 meses foi encontrado com 2 adolescentes no Rio de Janeiro, tendo sido doado numa história sem pé nem cabeça, numa história que eu, como a gente diz lá no interior de Minas, eu truco. Eu duvido que seja tão simples quanto parece. Tão simples quanto parece. É necessário, então, combater de frente esse mercado negro, esse mercado que transforma crianças em objetos de compra e venda. É necessário combater isso como? Viabilizando cada vez mais as adoções legais. E a adoção legal é o que a dona Liamar e o seu Vabo têm feito. Eles estavam lá na casa deles. Foi a justiça que foi procurá-los para dizer, olha aqui a Duda. Eles não ficaram lá esperando o juiz sair de casa para falar, puxar a barra do terno e falar, me arruma uma criança. Eu estou querendo uma criança. Foi o judiciário que procurou. Porque eles seguiram todos os trâmites que eram necessários, que eram adequados. E quando pegaram a Duda, sob a sua guarda, o fizeram em absoluta boa-fé. E é essa boa-fé que tem que ser preservada. Para qualquer pessoa, resta uma situação
extremamente esquisita, estranha, sem explicação. Você falar assim, a justiça que me entregou, a justiça quer me tirar. Como que essa mesma justiça age desse jeito? Eu fiz alguma coisa de errado com a Duda para que ela queira me retirar a criança que ela mesma me entregou? De forma alguma. Tudo o que se aponta e tudo o que se conclui é que a Duda agora sim tem família. Agora sim tem família. Depois de um longo e sofrido período de institucionalização e mais antes dessa vivência de violência doméstica que era praticada no lar dos seus ascendentes biológicos. Talvez a maioria das pessoas aqui não saiba como é o dia a dia de um abrigo, de uma unidade de acolhimento institucional. Mas eu peço para que os senhores se recordem das vossas infâncias, quando vocês chegavam em casa, da escola, alegres, felizes, queriam contar para os seus pais como é que tinha sido o seu dia, ou bom ou ruim, se a professora tinha olhado com atenção a sua tarefa, se um coleguinha tinha te provocado, e imediatamente o seu pai e a sua mãe tomava suas dores, comemorava suas vitórias, te ouvia, te escutava. Isso no abrigo não existe. Não existe. Porque a cuidadora tem 20, 30, 40, 50 outras crianças para cuidar. Então isso que é o mínimo, que é a formação de um vínculo, que é poder ouvir e ser ouvido, ela já não teve, a Duda já não teve por 1 ano e 10 meses. Dessa maneira, o Ministério Público aqui, e aí falo também pela minha coordenadora estadual, doutora Andréa Carelli, se coloca à disposição, compreende a dor dessa família, compreende a dor dessa criança, e o Ministério Público é o órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente. De maneira que nós vamos nos empenhar. Me parece que restou claro que tanto o desembargador Belisário quanto o procurador Paulo Cansado foram induzidos a erro por laudos que foram falseados por pessoas que tinham nítido interesse no processo, no desfecho desse processo. Isso me parece claro. Espero que aqueles que estão conduzindo esse processo tenham a humildade de reconhecer que foram ludibriados, que foram induzidos ao erro. Isso é de uma magnitude, isso é de uma grandeza, isso é de uma nobreza que eu espero realmente ver a justiça do meu estado reconhecer. Quero, de uma maneira muito, mas muito carinhosa, acolher a dona Liamar e o seu Valbe, dizer que partilho da dor deles, mas que nessa tarde tive um exemplo de muita coragem. De muita coragem. Da coragem do pai que quer o seu filho. Da coragem da mãe que luta incessantemente para ter a sua filha consigo. E vou dizer aos senhores, eu não quero fazer parte desse Estado que viola esse direito. Eu repudio esse Estado que pretende agir dessa maneira. E é dessa forma que eu quero colocar o Ministério Público à disposição, não só da dona Liamar e do seu Valbe, mas de todos aqueles que lutam pelo Instituto da Adoção. É uma luta ingrata, sabe, deputado Feliciano? É uma luta ingrata, porque é uma luta onde as pessoas têm muito preconceito. Eu digo para o senhor, sem sombra de dúvidas, que se a Duda hoje, com 4 anos e meio, fosse colocada numa fila de adoção, muito possivelmente ela esperaria até os 18 anos institucionalizada e não encontraria família. Lhe digo isso sem muito medo de errar, porque a conta do nosso Cadastro Nacional de Adoção, ela não fecha por causa disso.
Nós temos 30 mil pretendentes à adoção, 5 mil crianças cadastradas. A conta é simples, dá 6 para 1, 5 para 1. A conta é muito fácil, para cada criança, 5 pretendentes. Por que essa conta não fecha? Porque as pessoas ainda mantêm o mito de que não querem adotar crianças mais velhas, crianças com qualquer problema de saúde, adoções interraciais e crianças que possuem grupo de irmãos. As crianças querem adotar o bebê Johnson. Esse, todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. A criança recém-nascida, branquinha, sem nenhum tipo de doença, que não tem irmãos. Essa é fácil. Essa é fácil. Nós estamos lutando por todas as adoções. Uma decisão dessa, ela balança o Instituto da Adoção. Ela descredibiliza aqueles que lutam pela adoção. Porque as pessoas nos encontram na rua e vão falar, para quê? Para que eu vou me cadastrar? Para que eu vou me submeter? A cursos, palestras, avaliações. De que vale a justiça me avaliar e dizer que eu sou apto? Apto para quê? Me parece, por fim, que a justiça há de agir com mais coerência. Me parece de muito bom grado que a justiça tenha tentado exaurir a tentativa de inserção da Duda na sua família biológica, porque isso é o que a lei determina que se faça. Me parece, por outro lado, que talvez tenha tentado até demais. Uma das saídas que tem se procurado para isso são justamente as audiências concentradas, que tem se mostrado, enfim, um instrumento útil, hábil e capaz de reduzir os tempos de abrigamento, de acolhimento institucional. Mas, uma vez exaurida essa via, e uma vez que a justiça então deliberou que a Duda deveria ser colocada num outro núcleo familiar, e eu também não quero usar a expressão tão rechaçada, né, e tão infeliz da lei, família substituta, como se o substituto fosse pior do que o titular, como se o substituto fosse um reserva, como se o substituto fosse um estepe, e a grande verdade é que isso não acontece, muito pelo contrário. A família adotiva é a família da criança, e nisso não há nada de substituição, não se troca um pelo outro, não se substitui. Eu quero acreditar, então, que uma vez que houve a deliberação, e essa deliberação não é feita porque o céu está nublado ou o céu está ensolarado. Ela é feita com base em laudos técnicos da equipe psicossocial. Uma vez, então, que se deliberou que não só a Duda, como qualquer outra criança, seja encaminhada para outro núcleo familiar, e a doutora Mariana foi muito feliz em dizer que inclusive a família extensa da Duda foi procurada e não se manifestou. E eu não sei, não tenho notícia disso, mas me parece que os pais também não entraram com nenhum tipo de alvará para desinstitucionalizar a Duda, quer dizer, foram ali tocando o processo de destituição de poder familiar, mas se tiram um filho meu e eu quero ter ele comigo, eu faço o que a dona Liamar e o seu Valber estão fazendo. Eu vou até o Papa, se for necessário. Eu movo mundos e fundos. Me parece que os ascendentes biológicos assim não agiram. Uma vez, então, decidido e deliberado, essa decisão deveria ser irreversível. E deveria ser respeitada. Ainda mais tendo havido a formação de um núcleo familiar. A formação de novos vínculos parentais. A formação de uma identidade familiar por conta da Duda. É isso que eu espero. Agradeço a oportunidade e quero, então, me dirigir à dona Liamar e ao seu Valber para dizer que a luta de vocês é a nossa luta também. E, novamente, nos colocar à disposição o Ministério Público enquanto instituição para todas as tentativas de melhor resolução dessa questão. Muito obrigado.
Nós aqui agradecemos a participação do Dr. André Tuma, realmente a participação do Ministério Público em defesa do interesse da criança e do adolescente é muito importante. E nós devemos lutar cada vez mais para combater decisões como essa, que, ao contrário do que é o intuito de todos aqui presentes, decisões como essas só prejudicam as crianças que hoje aguardam por um acolhimento, por uma família. Porque as pessoas, quando vão à justiça, o que elas querem é exatamente uma segurança. Elas querem levar as crianças para casa e ter a certeza que elas vão ficar com aquelas crianças. Ninguém aqui quer brincar. E essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas, ela vai no sentido contrário. Ela traz exatamente insegurança para essas relações familiares. Nesse momento eu vou passar a palavra para o presidente da comissão, o deputado pastor Marco Feliciano, para a intervenção que ele tinha solicitado. Senhor presidente, nobre doutor Grilo, senhoras e senhores debatedores, minha fala é curta e vou me segurar porque o tema é apaixonante, né? Eu tenho apenas 3 coisas a dizer. Primeiro, lamentar a ausência do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor Joaquim, que não veio e nem sequer deu uma satisfação sobre o caso. Então fica aqui esse ato registrado nos anais